é pro tchau. Essa última madrugada lá em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas em mais uma votação que mostrou o tamanho da fragilidade da base do governo Lula lá no Congresso. Vamos lá, ó. O texto ainda pode cair no Senado ou mesmo lá no Supremo Tribunal Federal, que vai discutir o tema na semana que vem. De acordo com a proposta que avançou lá na Câmara, só podem ser demarcadas as terras que já eram ocupadas por povos indígenas até a promulgação da Constituição Federal em 1988. Na prática, esse resultado permite que indígenas sejam expulsos de terras que ocupam, caso não consigam comprovar que estavam lá antes dessa data, 1988. Vamos para a votação, que é o que, de fato, aqui o teor da discussão, para a gente dar tchau. O placar foi de 283 votos favoráveis e 155 contrários. Foi uma derrota na agenda ambiental do Lula, que estava esperando a aprovação desse marco temporal. Membros da bancada do MDB, PSD, PSP e União Brasil deram 98% dos 283 votos que aprovaram o texto, o que significa que somente 29 desses deputados aí votaram com o Planalto. E esses partidos são partidos que têm ministérios no governo Lula e ainda assim votaram contra um projeto que é apoiado pelo governo. Vamos lá, eu vou começar com Neto, tchau pra você. No tweet, é fragilidade do governo no Congresso Nacional. É a fragilidade e a necessidade... Perdão, Paulo. O governo Lula entregou 3 ministérios na mão da União Brasil, contando aí com o apoio maciço do partido, que é dividido, né? Extremamente dividido. Um dos exemplos disso é que Sérgio Moro faz parte da União Brasil. E o resultado está aí. Quando o governo não tem um diálogo efetivo com o Congresso tão forte como ficou nos últimos anos, vai continuar não aprovando aí suas matérias e vai ter cada vez mais dificuldade e necessidade de barganhar para com o Congresso. Um exemplo disso é a eleição de Arthur Lira, e agora o governo está dependendo da boa vontade e também dos interesses do Legislativo. Vamos lá, o Naman, 29 votos de 4 partidos que são da base, e aí um estrago, né, nos interesses do governo federal. O Congresso brasileiro é protagonista agora, manda no país, e eu acho que essa questão aí do marco precisa ser olhado com mais cuidado, porque simplesmente você dizer que o território brasileiro é dos indígenas seria um absurdo, né? Porque já existe uma população em muitos lugares que foram invadidos. Então eu acho que está muito confuso isso, e o jogo é político, no sentido de mostrar ao presidente Lula que ele precisa negociar mais, ou seja, oferecer mais, barganhar mais com o Congresso para que ele continue sendo protagonista. Tchau, Kim. Olha, Paulo, sobre essa questão é importante dizer que há uma diferença. O Congresso está discutindo realmente essa questão do marco, né? Ou seja, uma lei que obviamente vai ser aí discutida e agora vai para o Senado, um APL, né? E o que está discutido no STF sobre as questões específicas das terras lá de Santa Catarina. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, não anula a outra, né? Então o STF pode decidir sim a semana que vem, se eu não me engano, dia 7. Mas o que prevalece, obviamente, é a lei, né? Depois pode ser questionada ela, e não é o caso, né? Sobre a inconstitucionalidade dela ou não. E sobre realmente essa questão do marco é importante para o Brasil, né? E os povos originários têm que provar exatamente a partir de 88 toda a relação com a terra ali que está requerendo para desapropriação, enfim, toda essa questão aí do marco. É importante para o Brasil. Tchau, até amanhã. Vamos lá. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Eu estou pensando aqui, se fosse aprovado esse projeto, eu como descendente de índio, teria direito à terra? Vamos ter que correr atrás e tentar descobrir, Paulo Caetano. Eu vou arrumar pra você uma carriola cheia de terra, Fernando Tupan. Vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Tchau. O que houve ontem foi um retrocesso, concordo com o pastor, foi um retrocesso inconstitucional e prova o que o pastor falou. Que quem manda hoje no Brasil, quem é protagonista, é o Congresso Nacional, na verdade, o Centrão, comandado por um sujeito
Arthur Lira, que deu uma surra de 2 horas na mulher dele, a Juliene Lins. Meu Deus. 2 horas. E é um caloteiro, tá devendo 1.800.000 para Cláudio Dantas. Quer dizer, esse é o sujeito que está mandando no país. É ele que está provocando o retrocesso. Tchau, Pamela Bussolini. Meu Denúncia Deus, tem grave. prova disso? Eu tô passada. Ela que escreveu, tá no Twitter dela. Pode ir lá, tá em Misericórdia. tudo lá. Uhum. Enfim. Olha, Paulo, eu fico feliz que tenha passado esse projeto do marco temporal, porque no fim do dia, na realidade, não existe forma melhor de combater aí o desmatamento, né, todas as questões graves aí, ameaças ao meio ambiente, do que fazendo desenvolvimento sustentável e tirando pessoas que vivem nessas regiões da situação de miserabilidade. Porque muitas vezes quem está aí perto de uma área, como por exemplo nas regiões amazônicas, devido a essa N impedimentos de desenvolvimento, eles acabam necessitando aí, se você perguntar, por exemplo, muitos fazem o desmatamento, produzem o carvão ilegal, justamente porque não tem como sobreviver nessas regiões. Então, eu penso que essa questão do marco temporal ajuda a trazer para o Brasil uma forma de desenvolvimento sustentável, de tecnologia nesse sentido e, claro, desenvolvimento pessoal dessas populações que vivem nessas regiões, né? Eles precisam se desenvolver, viver com dignidade e ter o seu sustento próprio, sem precisar degradar a floresta ou predar animais para isso, né? Então, eu penso que o marco temporal pode vir a ajudar muito nesse sentido. E no mais, vamos aguardar, né, passar pelo Senado, porque o Senado é aquele lugar onde tem Rodrigo Pacheco e companhia limitada, que a gente não sabe o que sai dali conforme o interesse que se põe na mesa, né?